Oi, gente, tudo bem? O nosso grupo vai falar sobre o impacto direto do setor público no cálculo do Índice de Desenvolvimento Econômico Local do Estado de São Paulo. O nosso grupo é composto pelo Gustavo Ribeiro, pela Júlia Ribeiro, pela Tainá Teixeira e por mim, Paulo Ferreira. Pode passar, Júlia, por favor. Bom, esse slide vai ser a agenda durante a nossa apresentação. Todos esses tópicos é o que vai ser abordado. Primeiro vai ser sobre o problema de inovação, e depois a gente vai explicar o que é o SDEL e quais são os seus fatores, como foi construído o código Python, as informações de referências usando a API do IBGE, como que a gente criou os mapas, e depois vai ser uma conclusão sobre a análise comparativa dos mapas. Pode passar, Júlio, por favor. Bom, em primeiro lugar, o problema de inovação proposto pelo grupo é a necessidade de mensurar e analisar o impacto das políticas públicas no desenvolvimento econômico e social local dos municípios. Pois, visto que, embora o setor público tenha um papel crucial no fortalecimento da economia local, muitas políticas públicas ainda não são eficazes por conta da falta de informações que os gestores e os formuladores de políticas públicas encontram em implementar essas políticas. Por isso que analisar o índice SDEL no setor público promove um direcionamento assertivo dos formuladores de políticas públicas para criar políticas públicas que beneficiam o desenvolvimento econômico e social local do município. Pode passar, por favor, Júlio. Bom, e o que é o SDEL? O SDEL é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Ele foi uma ferramenta criada pelo Sebrae para avaliar o desenvolvimento econômico dos municípios brasileiros. E o SDEL ele se divide em 5 dimensões, que é o capital empreendedor, o tecido empresarial, a governança para o desenvolvimento, a organização produtiva e a inserção competitiva. O SDEL ele utiliza uma escala de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1 desenvolvimento, o nível maior é maior o índice de desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, é baixo o nível de desenvolvimento daquele município. E essa ferramenta é fundamental para identificar as lacunas no desenvolvimento e orientar as políticas públicas e as iniciativas privadas para promover um crescimento local dos municípios. Pode passar, por favor, Gil. Bom, falando um pouco agora dos benefícios que o índice SDEL traz para o setor público e para o setor privado, primeiramente, no setor público, permite que os gestores públicos tomem decisões mais informadas e ajuste suas ações conforme a necessidade do município. Isso promove maior transparência e colaboração entre o governo, empresas e sociedade civil, além de servir como mediador de eficiência de políticas. Já no setor público, as empresas têm acesso a dados estratégicos que ajudam na tomada de decisões e no fortalecimento do tecido empresarial. Isso ajuda a promover redes de colaboração. Pode passar, Júlia, por favor. Sobre o impacto do setor público no índice é que, para o desenvolvimento do nosso mapa, procuramos focar especialmente nas subdimensões que possuem impacto direto do setor público e aumentando os seus pesos. Pode passar, Ju. Nesse sentido, visamos buscar pontos de apoio do SDEL. O primeiro é a eficácia, onde traz o entendimento de políticas públicas que são eficazes e ela traz o entendimento de políticas que são eficazes e quais não são, permitindo ajustes que potencializem os resultados e contribuam para o crescimento econômico dos municípios de forma sustentável, enquanto que a realidade oferece ao gestor público uma análise holística da realidade de cada município e mostra quais indicadores são melhores e quais estão precisando de reparos. Já a transparência tem como objetivo promover maior transparência nas ações governamentais, já que as informações baseadas em dados, já que são informações baseadas em dados concretos,
permitindo à sociedade fiscalizar o progresso das iniciativas. Por fim, a qualidade de vida ajuda na definição do investimento público, estimulando a economia local e melhorando a qualidade de vida das comunidades. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a construção do código no processo de criação do nosso mapa coroplético. Bom, a etapa 1 do código, ela importa os dados da planilha do Google Drive fornecida pelo professor com o cálculo do índice SDEL para um data frame do Pandas. Na etapa 2, a gente define os pesos que a gente escolheu para tratar do nosso problema. A gente escolheu baseado nas subdimensões e dimensões, no que a gente acha que seria mais relevante. Esses pesos eles vão ser usados para o cálculo da nossa soma ponderada. Detalhando agora referente às dimensões, demos um peso de 0,5 para capital empreendedor, onde se destaca como subdimensão a educação. Ela tem o maior peso e tem maior participação também do setor público, desde o fornecimento de infraestrutura até programas de permanência da escola e acompanhamentos para evitar evasão escolar, seguido por renda de peso 0,3, ainda que tenha baixa interferência, o Estado possui muitos programas de distribuição de renda. Por fim, a densidade empresarial tem peso 0,2. Ela tem o menor peso, pois também possui baixa interferência do Estado. Referente a tecido empresarial, demos um peso de apenas 0,05, onde tecido social e tecido empresarial têm peso zero, pois não identificamos participação ativa do Estado nesses fatores que estão ligados, respectivamente, à organização social dos cidadãos e do setor privado do município. Por outro lado, os valores solidários, que são programas e ações, têm peso 1, ou seja, todo o peso da dimensão foi concentrado nesse critério. Ele mede se o município possui programas ou ações da prefeitura em prol da inclusão ou defesa de determinados grupos. Pode passar. Por sua vez, governança para o desenvolvimento é a dimensão de maior relevância e, portanto, de maior peso, porque se conecta diretamente com o nosso trabalho. Referente a isso, como subdimensão, nós temos a articulação de peso 0,3, que vai medir consórcios feitos pelo setor público para a prestação de serviços em diferentes áreas. Gestão pública tem é a subdimensão de maior peso, de 0,4, ela é mais importante para a construção de mapas, indicador que refere diretamente o que está sendo mostrado. Enquanto que a participação e controle social tem peso 0,3. Ela se refere à participação da sociedade civil em ações tomadas pelo Estado e fiscalização de resultados. A dimensão organização produtiva tem peso 0,5, onde a subdimensão de maior relevância é as vantagens locais de peso 0,7, no qual as condições ela se refere às condições do município para recepção de empresas que são diretamente afetadas pelo setor público. Já a organização produtiva tem um peso menor, de apenas 0,3. Ela é a medida por diversidade produtiva e aglomerações produtivas, fatores com menor participação do Estado. Já a dimensão inserção competitiva tem peso 0,15. Ela se refere, só tem um peso no caso. É o comércio internacional, é o fator que, ainda que seja de atuação do setor privado, depende de condições de mercado criadas pelo setor público, como, por exemplo, a tributação. E aqui, como foi apresentado pela Tainá, a gente atribui os pesos. E na etapa 3, é feita a soma ponderada com os pesos que a gente atribuiu para cada subdimensão, com o resultado sendo apresentado aqui no final, nessa última coluna do lado do índice SDEL.
Aqui também, essa parte também conta com cálculo de peso para cada subdimensão, gerando aqui a coluna do PROMIT 2. Na etapa 4, a gente tem a leitura dos dados de geolocalização dos municípios de São Paulo fornecidos pelo IBGE. Aqui, apresentando o site onde ficam os dados e a extração para a formação do mapa lá na frente. Aqui é atribuído para cada um dos municípios do estado de São Paulo um ID único. Na etapa 5, a gente tem a junção dos nossos dados, com a soma ponderada aqui no final, com o ID, cruzando os dados do nome do município fornecido pelo IBGE e fornecido na nossa tabela também. E aí aqui, atribuindo o ID para cada município. Aqui a gente tem o ID formado certinho, a gente percebe que foi removido esse ponto zero aqui, e tem remoção também de colunas e linhas vazias que pode ter no meio do código. Na etapa 6, os dados foram, a gente já mexeu nessa etapa, mas os dados foram organizados por ordem da soma ponderada mesmo, eles foram ordenados, o ranking foi formado. Nessa etapa, a gente teve o cruzamento de dados de geolocalização de cada município com a soma ponderada gerada lá em cima. Na etapa 8, se iniciou a criação do nosso mapa coroplético, gerando aqui um mapa separando cada município de São Paulo. E você pode ver que está tudo na mesma tonalidade por enquanto, porque ainda não foi unido os dados de cada município. Mas já tem aqui o formato que nosso mapa vai ter. Na etapa 9, é atribuída a escala de cores, que vai ser utilizada para a formação do mapa. E aqui a gente já tem como resultado o mapa gerado pelo índice SDEL. Não é com nossos pesos ainda, é com o índice que foi passado para a gente. Aqui a gente consegue ver a atribuição do ID, da soma ponderada, e no fim, a geração do mapa com os nossos pesos, a nossa soma ponderada. Uma outra escala de cor também. Na etapa 11, a gente consegue colocar os mapas lado a lado para comparar um com o outro e ver exatamente o que mudou, o que continuou igual. Fechando aqui a etapa 12, que permite que a gente faça o download do arquivo com os dois mapas para comparar. E aí esse arquivo também inclui essas informações da escala que foi usada para cada mapa. Bom, e agora, se encaminhando para as nossas conclusões observadas, através da comparação entre os dois mapas coropléticos, tanto o inicialmente formulado pelo SDEL, quanto o que nós atribuímos os pesos, fica evidente que existe uma certa aproximação estética de acordo com os dois mapas analisados, só que também foi nítido que, embora a concentração das maiores notas apresentadas pelo mapa, algumas variações foram observadas, como, por exemplo, uma maior concentração na região metropolitana de São Paulo, assim como ao redor de Campinas, porém, no nosso mapa observado, também houve uma maior expansão para o interior do estado e para o Vale do Paraíba, enquanto as regiões com os mapas menores, com índices de desenvolvimento e de impacto público menor, como o Vale do Ribeira, apresentaram essa regularidade também, quando a gente compara os dois resultados diferentes dos mapas.
E isso é muito interessante do ponto de vista de análise, já que demonstra que o impacto do setor público também afeta muito no desenvolvimento local, tal como apresentado na proposta. Bom, agora passando para o próximo slide, nós também podemos ver que essa mudança é muito notável na clusterização dos dados, porque a amplitude do nosso mapa coropédico ela mudou bastante em relação ao mapa inicial, tanto que o mapa inicial ia de uma variante de 0,25 até 0,80, enquanto o nosso teve uma variação de 0,21 até 0,68. E quando nós analisamos, por exemplo, os dados com a menor quantidade, com a clusterização menor, eles aumentaram, enquanto os que têm as melhores índices, eles diminuíram. Porém, quando a gente analisa isso no mapa, a gente vê que as concentrações também são parecidas, embora a intensidade da cor e os dados de forma distribuída também mudou bastante, fazendo com que o índice se torne assim, muito interessante de ser analisado e comparado em relação ao estado de São Paulo e da proposta geral do trabalho. Bom, e agora, sim, caminhando para a nossa finalização, muito obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo professor Aníbal, por ter nos fornecido o trabalho e as instruções necessárias. Tchau, tchau.